Deixa eu ir a Brasília. Vamos a Brasília? Délio Rocha está lá com informações a respeito do Fórum dos Governadores, com o governador Wellington Dias. E vai trazer informações para nós direto da capital federal. Délio Rocha. Joelson, o Fórum dos Governadores, aí, a 7ª edição, ocorreu hoje pela manhã, né? Muitos temas foram discutidos ao longo deste evento, a sessão onerosa, aí o pacote anticrime, reforma tributária, reforma previdenciária, e o governador Wellington Dias, que sempre é um dos protagonistas deste encontro, né? Esteve lá de manhã. E, governador, eu primeiro queria saber qual foi o balanço dessa reunião de hoje. Olha, hoje nós tratamos de 3 temas importantes. O primeiro deles foi uma apresentação feita pela bancada aqui na Câmara e no Senado, os relatores, a deputada Dourinha, que é relatora do projeto de renovação do Fundeb, o novo Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e o senador também, claro que é o relator também, que apresentou lá uma posição do como que vai ficar. Então, pela proposta, nós teremos uma ampliação da participação da União e tem, a partir dele, uma regra que eu acho justa, que termina beneficiando municípios que têm uma carência maior e, com isso, passa a ter uma regra que tem um complemento maior acima do patamar atual. A ideia é de começar já em 2020 e os relatores querem colocar para votação, essa é outra notícia boa também, no mês de outubro, que qual é a nossa preocupação? Nós vamos abrir logo em seguida a discussão para o plano plurianual, para o orçamento, como é que vai ficar o Fundeb se ele encerra em 2020? Como é que vai ficar esse repasse de estados e da União que complementamos para os municípios, o complemento que a União dá para alguns estados, como o estado do Piauí. Então, esse relatório sendo entregue para votação agora no mês de outubro, nós temos tempo de votar, havendo uma prioridade nas 2 casas. O outro ponto foi na área da segurança, ou seja, há claramente a necessidade de termos uma fonte que seja a partir de uma emenda constitucional, assim como tem para a saúde, para a educação, ter também para a área da segurança. Então, tem uma posição do Fórum dos Governadores favorável a que a gente possa tramitar no Congresso Nacional uma proposta nesse sentido. E a outra em relação aqui à chamada pauta federativa. Há um certo mal-estar por conta desse vai e vem e, na verdade, o que queremos é o cumprimento daquilo que foi acordado lá atrás. Estou aqui, nesse instante, na Câmara, dialogando aqui com Câmara e Senado, exatamente para que a gente tenha as condições de votação antes do leilão, do pré-sal. A ideia é de, no dia de hoje, ter um entendimento, Câmara e Senado, em condições de votar na Câmara e, em seguida, votar no Senado antes de 6 de novembro. O Elivaldo Barbosa tem uma pergunta para o senhor. Um prazer, Elivaldo. Olá, governador, boa tarde. Acho até que o senhor ouviu aqui um pouquinho da nossa resenha aqui no estúdio. Antes de falávamos um fato que tem repercutido aqui muito na política, governador, nesta manhã, de que o senhor já entrou no circuito aí da discussão do PT e recomendou ao partido uma candidatura única, não, uma pré-candidatura única, já agora a partir de outubro. É essa mesma recomendação, governador? Não, na verdade, quem conduz é o partido, né? O deputado Assis Carvalho, que estava presente, e todos os presentes. O que eu apenas dei de opinião é que quem tem 2, 3 ou mais candidatos não tem nenhum. Há necessidade de definir internamente para poder o povo saber quem é verdadeiramente a candidatura que se está apresentando. Então, o deputado Assis Carvalho fez lá uma proposta para que a gente tivesse um cronograma esse ano no partido, e aí é a direção do partido que vai conduzir essa parte e nós confiamos. Senador, o governador, voltando aqui rapidamente para essa discussão do Fórum dos Governadores hoje, a gente ouviu lá, quando estava hoje pela manhã,
que existe um consenso entre os governadores em relação a alguns pontos. Por exemplo, a gente pode citar aqui a taxação de jogos eletrônicos com os recursos direcionados à área de segurança pública, mas por outra aí a gente tem algumas divergências em relação, por exemplo, à seção onerosa, aquele repasse de 15% para estados, para municípios. Os governadores do Norte e Nordeste querem ali uma distribuição baseada no fundo de participação com os mesmos critérios do FPE e FPM, o que deve prevalecer aí no final, o que deve resultar dessas discussões? Eu espero que uma solução pelo diálogo e a solução também cumprindo aquilo que foi acertado. O que foi acertado aqui? É bom lembrar, esse trabalho vem desde aquela reunião ainda de fevereiro, com a participação do próprio presidente da República, o presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes. De lá para cá, evoluiu para uma pauta, algumas questões de interesse da Câmara, como era o caso aqui da emenda impositiva para poder viabilizar as condições de investimento, pauta da União que apresentava a reforma da Previdência, apresentava o cadastro positivo, a lei que regulamentava essa parte do saneamento e também os estados que apresentavam a necessidade de ter essa partilha. Ali foi feito o entendimento que, de um lado, interessava aos estados sul e sudeste especialmente e também centro-oeste, que era o da Lei Candir. Ali, no diálogo do presidente da Câmara, Senado, com o ministro Paulo Guedes e os governadores, foi disponibilizado o equivalente a 4 bilhões da parte da receita da União para essa solução. É bom lembrar, é uma dívida que a União tem já 18, 19 com os estados que são exportadores. O outro é em relação a um levantamento que deu lá no Senado, quando da votação, e os estados que são da região produtora de petróleo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo. Bom, ali foi feito também um acordo de 3 bilhões de reais que da receita do bônus de assinatura da parte da União também seria destinada a esses estados. Então, na proporção, esses estados ficam com mais ou menos 80%, 90% de toda essa receita. Os estados do Norte e do Nordeste, mas também Minas Gerais, Rio Grande do Sul, vários outros pelas regras, e também os municípios, têm a regra do fundo de participação. 15% para estados, FPE, 15% para os municípios, FPM. Então, eu acho que quebrar isso não é bom. Eu soube agora que foi feito o entendimento para que 1/3 seja do FPE, seja para a Lei Candir. Significa retirar da parte dos estados um volume que não era previsto, algo em torno desses 4 bilhões. Do outro lado, coloca, vamos dizer assim, uma quebra de acordo. E é isso que sustentou todo esse ambiente, esse entendimento. Eu estou aqui buscando ver como é que a gente concilia. E o outro ponto importante, eu acho que sobre isso foi uma boa decisão, é de votar na Câmara, quem sabe ainda esta semana, em condições de votar no Senado, encerrando o mês de outubro com essa pauta resolvida. Governador Wellington Dias, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal do Piauí. Joelson, é com você. Obrigado, Délio Rocha. Obrigado ao governador Wellington Dias também pela atenção conosco lá em Brasília. Obrigado a você, Elivaldo. Muito obrigado, Joelson. Para mim, por hoje é só. Amanhã tem mais. E para você não, mais. agora que está começando. Então vamos para frente.